como alguns fármacos, né, algumas substâncias podem influenciar na emoção. Então, nosso objetivo é analisar, reconhecer essas áreas encefálicas relacionadas à emoção e poder identificar e perceber que essas áreas vão ser responsáveis pela sensação de prazer, de alegria, de tristeza, de raiva, de medo. Então, a imagem eu botei do filme Divertidamente, né, que é um filme que mostra bem essa parte da emoção. Então, se a gente for olhar as definições, então emoção seria antagônico, ou seria oposto à razão. Então, seria ali qualquer tipo de pensamento onde tenha um sentimento, expresse algum tipo de emoção, sendo essa emoção positiva, negativa, ou uma rejeição, um desprazer, mas que, segundo o senso comum, né, seria oposto ao pensamento racional. Hoje a gente já sabe que, na realidade, a emoção ela guia até as nossas decisões racionais. Por quê? Porque, na verdade, a gente escolhe emocionalmente, dá uma justificativa racional para aquela decisão. Ah, eu preciso comprar um carro. Será que precisa ou quer o carro, mas aí encontra uma forma racional para que aquilo se torne de fato uma necessidade. Então, quem tem algum tipo de vício, ele vai falar para você que ele precisa fazer aquilo. E não necessariamente é algo que de fato ele precise. Mas a recompensa neuroquímica é tão grande pela parte emocional, pelo prazer, que o cérebro faz com que ele sinta essa necessidade de realizar. Beleza? Então, quais são, né, essas emoções? Então, o que nós temos aí de aspectos emocionais? Então, principal emoção, aí o que a gente quer muito, seria relacionado ao prazer. Então, o que é o prazer? O prazer é a recompensa neuroquímica. É ali a vontade de realizar alguma tarefa ou de fazer alguma coisa e ter imediatamente esse reconhecimento. Então, o prazer é essa recompensa neuroquímica, assim como a alegria. Então, a alegria tem a mesma recompensa neuroquímica do prazer. Então, os centros de recompensa são ativados, então libera o neurotransmissor nesses centros de recompensa no nosso encéfalo, que vão dar essa sensação de prazer, de alegria, de calma, muitas vezes associada a relaxamento muscular. Então, o mesmo neurotransmissor que gera a sensação de prazer, ele tende a relaxar a musculatura. Então, se tem um desprazer, se está triste, com raiva, essa musculatura vai ficar mais contraída. Se tem medo, essa musculatura vai ficar mais contraída. Então, nós conseguimos perceber também nos pacientes, ou nas pessoas de maneira geral, o quê? Esses aspectos motores que a parte emocional vai desencadear. Então, nós conseguimos ver, né, padrões de movimento, posturas que estão relacionadas ao estado emocional. Então, esse estado emocional está relacionado a essa sensação de prazer, de conforto e, consequentemente, adota-se uma postura, tem uma mudança na contração muscular,
muitas vezes até na coordenação relativo a essa situação. Então, a recompensa é o que nós sempre queremos, que seria aí o reforço positivo, que a gente fala na gente, né, no ser humano, mas o animal é igual. Então, se ele quer, né, você quer ensinar alguma coisa, quer adestrar um cachorro, vai adestrar fazendo o quê? Dando recompensa para ele. Pediu para ele sentar, ele sentou, ótimo, ali uma ração. Pediu para ele ficar, deu 3 passos para trás, ele veio e não fez o que você pediu, você não dá a ração. Você anda para outra direção, pede para ele sentar de novo, ele senta, ótimo, dá a ração. Pede para ele ficar, dá 2 passos, porque viu que no terceiro ele andou, deu 2 passos, parou, chamou, ele veio, pronto, ótimo, você dá a ração agora. Então, isso é o reforço positivo, certo? A recompensa. Então, nós temos um núcleo que, quando ativado, temos a sensação de recompensa. O ideal é que ele seja ativado pelo nosso comportamento, pelo dia a dia, pelo que a gente está vivenciando, mas ele também é ativado por fármaco, por substância química, por vários outros elementos, não só padrões de personalidade, tá? Isso até que gera, né, o vício. Então, uma recompensa está diretamente relacionada à vontade de fazer de novo. Se faz alguma coisa e foi recompensador, isso faz com que você tenha vontade de fazer de novo. Então, se usou um determinado fármaco que aumentou a recompensa, esse fármaco vai ser gostoso, vai te dar uma sensação boa. Beleza? Outra sensação é estado emocional, medo, né? Tem relação ali com a manutenção de vida, que pode trazer ansiedade quando você tenta prever o futuro e não consegue, e entra numa sensação de diminuição de recompensa, de desprazer. Por isso, dá um estado não muito agradável. O organismo prepara o corpo para uma fuga daquele agente, ou, eita, circulei luta. Então, para luta ou para fuga daquele agente. Ou você vai lutar contra, ou você vai fugir. Para as duas situações, você se prepara. O organismo precisa tirar o sangue da pele, porque você não vai usar a pele para correr ou para lutar. Então, por isso, faz vasoconstrição, fica com palidez, né? Diminui o sangue na pele para colocar no cérebro, nos pulmões e nos músculos, para que você pense bem o que você vai fazer, para que você mantenha boa respiração, oxigenando o organismo e seus músculos estejam eficientes. Então, se porventura está atendendo alguém, está tendo contato com alguém, e você percebe que houve uma palidez, começou a sudorese, começou a respiração mais ofegante, ele pode estar apresentando essa reação, que pode estar associada ao medo excessivo aí em uma ansiedade grave, ou um medo real, ou um síndrome do pânico. Então, por que síndrome do pânico? Toda síndrome quer dizer conjunto de sinais e sintomas. Então, quando se fala síndrome, conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a gente fala síndrome do pânico, é o conjunto de sinais e sintomas que o pânico traz, sem que haja o pânico real. Então, a gente consegue também perceber essas reações. Só falei da pele, né, da taquicardia, do aumento de frequência respiratória, mas a pressão arterial pode subir, pode ter aumento na glicemia, pode ter uma alteração comportamental muito grande, tá? Então, isso tem relação também com medo. A raiva segue a mesma linha. Então, são ativados por um outro núcleo que está do lado do núcleo de recompensa, que é a amígdala, que controla essas reações.
e nós temos a sensação de tristeza. Então, a tristeza é, né, a gente costuma ver muita gente falando, a tristeza é o oposto da alegria. Neuroquimicamente, sim. Mas, como a sensação, nem sempre. Então, a tristeza é uma diminuição dos neurônios, da substância química, que dão alegria, que dão recompensa, que dão prazer. Então, a alta de dopamina, serotonina, endorfina dá alegria, prazer, tranquilidade, relaxa o músculo, vai diminuir a ansiedade. Enquanto esses mediadores diminuídos, eles vão gerar as reações opostas à alegria e ao prazer. Então, tudo vai estar ruim, a motivação vai estar diminuída, a sensação de prazer vai estar baixa, certo? Tudo tranquilo? Todos na paz, todos com alegria, todos com dopamina alta. Beleza. Então, quando ele fala noradrenalina, serotonina, dopamina, são substâncias químicas que vão interagir com os receptores específicos desses neurônios, dessas áreas, né, do encéfalo relacionados à emoção e que a partir disso conseguem gerar efeitos no nosso corpo. Então, serotonina alta dá uma sensação de calma, de prazer, de tranquilidade. Serotonina baixa aumenta a ansiedade. Então, a serotonina ela é liberada também no intestino, por isso que a serotonina baixa, a ansiedade dá vontade de comer doce, para acelerar essa liberação. A dopamina alta dá a sensação de prazer, relaxa, a dopamina baixa dá tristeza, aumenta a contração muscular, que é o tônus. Então, os remédios que aumentam serotonina e aumentam dopamina, né, o antidepressivo, o ansiolítico, eles vão dar uma sensação de prazer e trazem com ele um grande risco de gerar o vício. Noradrenalina, tem um pessoal que é viciado lá, o pessoal, nossa, viciado em adrenalina, que dá a sensação de euforia, aumenta a atividade cerebral, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e dá mais ânimo, dá mais atenção, iniciativa. Noradrenalina baixa vai dar uma apatia, uma lentidão, uma falta de iniciativa e pode chegar a dar até sonolência. Ocitocina alta, alguns autores trazem como o neurotransmissor, o hormônio de amor. Então, seria aí a relação aí de mãe com filho. Então, dá uma relação de afeto muito grande, sensação também relacionada a prazer. Então, as combinações desses vários neurotransmissores, eu não botei a endorfina, mas ela também participa, principalmente gerando tranquilidade e diminuindo a sensação de dor, para que se tenha um prazer maior. Então, a combinação desses neurotransmissores, neurohormônios, hormônios, faz com que a gente tenha as sensações de prazer. E aonde esses hormônios vão agir, esses neurotransmissores? Nessas áreas do nosso encéfalo. Então, a gente vai ver que nós temos várias áreas envolvidas na emoção. Então, ó, parte cortical, então a parte que a gente toma conhecimento, está no lobo frontal, está no giro do cíngulo, que a gente pode exercer alguma decisão. Como assim decisão?
Então, o lobo frontal está relacionado a comportamento. Então, você pode, de alguma forma, gerar algum controle, digamos assim, na parte emocional. Ah, a gente faz tudo que a gente quer? Não. A gente exerce um controle aí no lobo frontal, tentando minimizar as reações aumentadas da parte emocional. Giro do símbolo também cortical, mas aí já a sensação das emoções. Então, alegria, tristeza, tá? Prazer, estão relacionadas a esse giro, a sensação cortical disso. Você poder falar, eu estou alegre, eu estou ansioso, esta sensação está no giro do símbolo. Vou mostrar um por um, tá? Hipocampo está relacionado à memória recente. Quando alguém pergunta, tal pessoa é legal? O que que você pensa? Ah, não, peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Ah, é legal, mas ontem não me emprestou a caneta. Então era legal até ontem. Não, mas vai subir, Carolina, e agora? Não, vai subir sua dopamina, fique tranquilo. Daqui a pouco sobe. Não, feriado tem amanhã para descansar, vai ficar tranquilão. A amígdala, ó, é um núcleo que está relacionado a medo, a raiva. Então, essa sensação. Aqui, essa sensação nós temos aí de raiva, né, de medo, é disparada, a resposta para o organismo é disparada pela amígdala, que é o núcleo que está localizado na região do lobo temporal. Que ele está aqui e está, ó, colado ao núcleo que está aqui no temporal também, que é o accumbens, que é esse aqui. Então o pessoal fala, o amor e ódio, a linha que divide o amor do ódio é fininha, é uma linha pequena de neurônio, porque o accumbens tem a recompensa neuroquímica e a amígdala tem o medo, a raiva, então seria a sensação do contrário disso, do desprazer, tá? Lobo da ínsula, relacionada a um estado emocional, não tem uma precisão ainda no efeito dele. Fala aí, Ana. Pode falar? Oi, Pode falar. professor, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Eu não sei se o senhor viu ontem no Fantástico, mas passou uma matéria falando sobre a questão da depressão, que os cientistas estão fazendo um aparelhinho que coloca no crânio ou E de junto da axila, que transmite por um fio que fica essa amígdala e eu acho que é no hipotálamo, ou é hipotálamo, isso aqui. para poder, quando a pessoa que tem depressão, a questão biológica, né, diminuir, ele dá uns choquezinhos assim para estimular a Esse essas dois pontos, equilíbrio, né? para Isso. poder ela voltar a ter o equilíbrio. Ah, legal. Não vi no Fantástico, não, mas tem muita pesquisa em cima disso. Muito legal. Tem um aparelho também que não precisa nem ser invasivo. Ele fica, é uma eletroestimulação transcraniana, que ele passa ó, pela formação, pela substância negra do mesencéfalo aqui, ó. E ele induz essa liberação de dopamina. Então, hoje tem muita pesquisa por eletroestimulação que possa, visando corrigir essa depressão. E por que a eletroestimulação, né, que é utilizada? Porque o neurônio responde bem à eletroestimulação. Então, estimulou aqui, ó, a substância negra do mesencéfalo, ele libera a dopamina em múltiplas áreas do nosso cérebro.
gerando essa sensação de prazer, de conforto. Então, a eletroestimulação, de fato, é muito utilizada e muito útil, tá? É uma boa abordagem. Uma outra área, formação reticular, está no tronco encefálico inteiro e tem o papel de estimular o cérebro, controlar a atividade cerebral. Então, a formação reticular ativada, a gente fica mais atento, o cérebro está com atividade maior, então, o que ela falou que estava cansada hoje, é a formação reticular, que está aí pouco ativa agora. Muito provavelmente, o que vai acontecer? A gente fala assim, pronto, sextou, não é assim? A formação reticular ativa o cérebro e esse cansaço desaparece. Já passaram por isso? Está cansado, 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 e na hora acabou. Pronto, agora acabou o cansaço e está pronto. Formação, outra região, substância negra do mesencéfalo, onde eu tinha desenhado aqui, ó, é onde produz a dopamina. Tá? Nós temos outros núcleos aqui também que produzem serotonina, mas a formação reticular, desculpa, a substância negra do mesencéfalo é um grande produtor de dopamina. Então, ele modula a atividade do lobo frontal, ele gera uma recompensa neuroquímica muito grande, e na ausência dessa formação reticular, dessa substância negra do mesencéfalo, se tem uma falta de iniciativa muito grande, uma depressão que a medicação não consegue reverter, como na doença de Parkinson. Então, ele toma uma dopamina sintética para tentar melhorar o quadro dos pacientes. Hipotálamo, que está aqui, ó. Então, o hipotálamo está nessa região. Ele que emite uma resposta para o organismo sobre a nossa necessidade fisiológica, sobre o equilíbrio do nosso corpo, também relacionado à emoção. Então, na hora da raiva, ele que dispara a taquicardia, o aumento de frequência respiratória, o aumento de frequência cardíaca, a vasoconstricção na pele, para que a gente possa ter uma resposta melhor para essa tentativa de proteção. Então, o hipotálamo, ele mantém o equilíbrio biológico do corpo, a partir dessas respostas emocionais. E o tálamo está um pouco acima do hipotálamo, está aqui, ó, onde eu estou riscando. Qual é o papel dele? Selecionar o que vai chegar no córtex ou não. Então, o estado emocional influencia também nisso. Quando você pergunta para alguém, que tenha vivenciado algum episódio muito grande de estresse, um assalto, alguma coisa, e você pergunta para a pessoa, mas como é que era o rosto do ladrão? A pessoa não lembra. Mas ela lembra da arma que ele estava na mão, com detalhe. Viu? Lá teve um acidente, a pessoa lembra daquela curva e tal, mas não lembra exatamente do acidente. Então, o tálamo, ele seleciona o que vai atingir o córtex cerebral. E o estado emocional vai fazer isso também, tá? Hoje, o que antigamente eram hipóteses, né, que foram descobertas pelo acidente lá do Phineas Gage, que lesou o lobo frontal. Então, percebeu que ele, sem o lobo frontal, ou sem o filtro do lobo frontal, ele era basicamente emocional. Hoje, nós já conseguimos fazer uma ressonância, uma tomografia que capta o funcionamento cerebral. Então, essa tomografia por emissão de pósitron, ela capta o metabolismo cerebral. Então, se consegue avaliar um cérebro
com alta movimentação, alta atividade, e pode se comparar com o cérebro, por exemplo, de um paciente com doença de Alzheimer, pouco ativo. Então, essas áreas de emoção também se conseguiu comprovar hoje. Como? Dando estímulos de prazer e fazendo ressonância funcional para ver o metabolismo, vascularização cerebral e também tomografia por emissão de pósitron durante essa sensação de prazer. Então, cheirando um café, beijando lá alguém, e se avaliou essa sensação, o que ela desencadeava no cérebro. Então, o que nós vamos ver das áreas, não é mais um relato subjetivo que a gente não possa documentar, nós podemos, tá? Então, o lobo frontal, então as principais áreas relacionadas à personalidade. Então, o estado emocional tem a ver com a personalidade? Tem. Qual é a repercussão disso? Qual é a aplicação disso? Por exemplo, os traumatismos crânioencefálicos são mais comuns em jovens de 15 a 30 anos do sexo masculino. Mas por que do sexo masculino? Aí a personalidade tem relação direta com isso. Tendem a ser mais agressivos, se colocam em mais risco de um trauma craniano. Então, qual parte aí do lobo frontal? Principalmente a área 9, 10, 11 e 12 estão relacionadas à personalidade. Tá? Então, a gente pode, alguns autores trazem como um filtro da emoção. Então, quando se está apaixonado, olha que coisa legal, o lobo frontal é desligado. Aí a gente pensa, então é por isso. É por isso. Que a gente faz um monte de coisa que depois a gente pensa, mas meu Deus, como é que eu fiz isso? É porque o frontal está desligado. Então, o frontal, ele faz ali aquele filtro. Você pensa uma coisa e não fala. Você quer fazer uma coisa e pensa, não vou fazer não, melhor não. Tá? Tem relação com personalidade. Beleza? Os primeiros estudos relacionados a isso, imagina, sem tomografia, sem nada, foi esse episódio. Lembra que eu mostrei o vídeo? Então, do Phineas Gage. Trabalhava, colocando lá os dormentes na via férrea e, num acidente, um ferro que ele estava usando atravessou o frontal dele. Com uma imagem criada depois de vários anos, depois de muita tecnologia, atualmente se sabe exatamente onde esse ferro passou. Analisando o crânio dele que está exposto em Harvard, se percebeu que passou exatamente nessas áreas que eu falei. Porção mais anterior do lobo frontal, nas áreas de personalidade. E aí, qual é a característica dele? Ele mudou o comportamento, ficou muito, segundo os relatos, imprevisível com instabilidade emocional. Não tinha uma boa relação com os seres humanos, mas conseguiu manter a atividade motora, manter sua vida próximo do normal. Tá? O giro do símbolo, aonde ele está? Ó, então ele está localizado aqui acima do corpo caloso, ó, toda essa região é a área do giro do símbolo, que está relacionado à alegria, à tristeza, à felicidade, a essa sensação, a esse estado que a gente sente. Então, no filme Divertidamente, o painel de controle, a parte dele está aqui e parte dele está aqui embaixo no hipotálamo. Então, toda essa área do painel de controle é onde tem alegria, tristeza, medo, nojinho, raiva, estão aqui, né? Mas ele tem um sistema de controle, não tem um painel de controle que ele gera reações no corpo?
Então, o painel de controle está mais abaixo na região do hipotálamo. Certo? O hipocampo, ó, ele está aqui nessa região. Se a gente for analisar, ó, a gente tem que tirar, ó, o giro do símbolo está aqui, beleza? Então, se tiver, ó, um tumor nessa área, e aí, qual sintoma pode ter? Um sintoma de instabilidade emocional. Então, quando se avalia, ah, tem alguém lá com distúrbio bipolar, é uma alteração neuroquímica, o distúrbio bipolar em si, mas ele também pode ser mecânico, por um comprometimento nessa região também. E ó, a área do hipocampo é essa aqui. Então, essa porção mais medial do lobo temporal. Qual a importância do hipocampo aí na área de emoção? Não tem um povo lá que a gente brinca que fala, eita, pessoal rancoroso, não tem isso? Então, o hipocampo tem relação com a memória de movimento. Então, o hipocampo guarda toda a nossa memória de movimento. Neste caso aí, né, essa região é a porta de entrada das nossas memórias. Tá? Então, seria a memória aí de curto prazo, tá aí nessa região, e depois ela segue para a sua respectiva área relacionada à memória de longo prazo. Então, vem aqui, ó, relação à sensibilidade. Ah, como alguém falou aí que estava muito quente, um sol para cada um. Pronto, está aqui. Ah, você sentiu quente. Ah, mas você viu aquele negócio igual miragem do deserto. Ah, evaporando lá, pareceu até ter água. Pronto, você salvou essa informação também. Então, da memória de curto prazo, segue para a memória de longo prazo. Então, quando se quer julgar algo emocional, você também busca ali os últimos dados relativos. Fala aí. Nada não? Busca ali os últimos dados relativos a esse quadro. Beleza aí? Tudo em paz? Alguma dúvida? Todos tranquilos? Tranquilo, prof. Beleza. E ó, o que a gente salva mais fácil aí no cérebro inteiro, na memória de longo prazo? É o que é emocionalmente relevante. Então, o que a gente gosta mais é mais fácil que a gente salve. Porque a gente facilita a entrada, facilita a percepção. Porque é mais interessante, sai da área de memória recente e vai ser salvo aí no cérebro inteiro na área de longo prazo, memória de longo prazo. Então, se você quiser, eu quero atuar na área de neuropsicologia voltada para a educação, psicopedagogia. Primeira coisa que, pelo menos na minha concepção e na concepção da neurociência, que todo professor precisa conseguir é trazer o aluno para o seu lado. É conquistar esse aluno com algo interessante. Ou o conteúdo, ou ele mesmo, mas o ideal é que você seja legal, ou seja, perto disso. Tenha pelo menos essa tentativa. Se não conseguir ser, no mínimo, agradável, a percepção vai ser diferente, o hipocampo vai guardar menos coisa e vai passar pouca informação para a memória de longo prazo. Porque aí a sensação que está prevalecendo é o desprazer. Beleza? A amígdala aí, ó, então, que você viu aí no Fantástico.
provavelmente tem também, ó, na substância negra, mas a amígdala está aqui, que está relacionada à área de identificação das emoções, principalmente as emoções relacionadas a medo, a raiva. Então, aqui uma ressonância, um corte frontal, então está localizada no lobo temporal, na porção medial do lobo temporal. Bem do lado também do núcleo accumbens. Então, o núcleo accumbens está também na região aqui do lobo temporal, bem próximo à amígdala. Então, eu acredito que ele tem uma relação aí grande também com o córtex insular, mas o que se tem certeza é que ele recebe grande quantidade de dopamina da substância negra do mesencéfalo. Então, quando ele é estimulado, ele dá a sensação de prazer. Tá? Isso aqui, ó, o accumbens, o que está aqui em verde. O que está aqui do lado, que eu pintei todo de amarelo, que está em vermelho, é a amígdala. Então, o equilíbrio aí das respostas emocionais está entre a ativação desses núcleos. Então, quando se tem, né, um quadro de agressividade excessiva, de tristeza, né, que se pensa como vocês tinham falado da eletroestimulação transcraniana, de inserir um eletrodo no cérebro para ativar essas áreas, é com o objetivo de controlar eletricamente essa ativação e essa estimulação, para que se mantenha equilibrado. Então, hoje nós já temos uma segurança maior em fazer isso. Já tem pesquisa aí de eletroestimulação transcraniana de uma única sessão gerar 15 dias de conforto para essa pessoa. Conforto de qual tipo, né? Uma eletroestimulação voltada para um quadro de depressão. Então, sobe a dopamina e mantém essa sensação. Ou se usa de maneira contínua. Então, na doença de Alzheimer, que tem uma diminuição da liberação de dopamina porque não tem mais a área da substância negra do mesencéfalo, essa estimulação tem que ser constante. Tá? Todos juntos, tudo na paz. Então, ó, essas imagens, tudo tranquilo, gente? Ah, responderam ok, pronto, valeu. É porque eu estava sem ver, voltei. Essas imagens são imagens de tomografia por emissão de pósitron, vendo a ativação, ó, do córtex emocional do giro do símbolo, a ativação do núcleo de recompensa. Então, essa ativação vem na porção medial do temporal. Aqui está até mais ativo. Tá? Então, nós temos essas áreas que vão estar ativas à medida que tem algum tipo de sensação de prazer. O accumbens, uma sensação agradável positiva, a amígdala, uma sensação de ansiedade, medo ou raiva. Então, dá para se perceber isso? Dá. Né, vocês vão ver em pesquisas em cima de psicopatia que a atrofia de amígdala faz com que acredita-se que seja um dos fatores relacionados à psicopatia. Então, acredita-se que tenha essa relação. Mas por que a gente... então vamos fazer uma ressonância em todo mundo, medir e já tem um padrão. Não tem um padrão certo, não tem um diâmetro exato, para que a gente possa, por essa
avaliação estrutural levantar esse diagnóstico. A gente não consegue fazer isso. Tá? Ele não tem essa possibilidade, mas sabemos que essa empatia também está aí. Sentir, perceber, conseguir identificar uma emoção que o outro esteja sentindo, medo, alguma coisa, a gente reconhece porque a nossa amígdala é capaz de perceber isso. Nos psicopatas, ele não consegue perceber isso, então a amígdala tende, né, a estar menor. Beleza? Outra área extremamente fundamental para a emoção, formação reticular. Então, o que é essa formação reticular? É o que está aí, né, que eu coloquei em vermelho aqui nessa região. É um conjunto de corpos de neurônio dispostos em rede que saem do mesencéfalo e seguem até o bulbo. Qual é o papel deles? Eu sinalizei para cima aqui essa ativação do cérebro, mas ele também faz essa ativação para a medula. E aí, o que isso vai desencadear? Aumenta a atividade cerebral, aumenta a capacidade de vigília, né, de ficar acordado. Então, a formação reticular, ela controla sono, vigília. Então, se o paciente está ali, ou se a pessoa está triste, está preocupada, está desanimada, ela pode alterar o sono. Então, uma das perguntas que a gente faz, né, aos pacientes é como está o sono. Então, se o sono está bom, está ruim, um paciente em depressão ele tende a ter uma diminuição da formação, da ativação dessa formação reticular, consequentemente a ativação cortical é mais baixa, por isso ela tende a ficar mais quieto, menos ativo. E os fármacos que tendem a ajudar para aumentar a dopamina podem ainda gerar essa sonolência, ainda como um dos efeitos. Só que, à medida que ele começa a fazer um efeito ali no cérebro, corrigindo essa sensação de tristeza profunda, corrigindo uma depressão, que seria uma tristeza prolongada sem uma causa diferente, a gente está falando diferente do luto, que pode durar até 2 anos, que seria uma tristeza com uma causa real, isso não seria uma depressão. Tá? Então, se tem lá uma depressão e começa a tomar um antidepressivo, ele começa a ativar a formação reticular também, só que qual é o risco disso? Então, esses pacientes que estão ali bem deprimidos, com pensamentos suicidas, e começam a medicação, eles normalmente ficam mais ativos, porém ainda com esse pensamento suicida. Então, ele precisa estar monitorado durante aí os 15 dias depois do início do tratamento. Por quê? Porque ele pode agora tentar efetivar o suicídio, deixar de ser uma ideia suicida somente, porque agora ele subiu dopamina, ele teve um pouco mais de motivação, mas ele teve a motivação, mas não mudou ainda o pensamento daquela tristeza, daquele luto. Precisa de um cuidado maior. Tá? Então, a sensação de estar mais ativo depende da formação reticular. Então, o café aumenta a atividade da formação reticular, torna mais ativo. Para quem gosta, ele também libera muita dopamina. Para quem não gosta de café, ele só aumenta a liberação aí de noradrenalina, aumenta a ativação da formação reticular, mas não dá a sensação de prazer, mas deixa mais ativo. Não tem lá o pré-treino que o pessoal toma? O pré-treino aumenta muito a atividade da formação reticular, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, e a pessoa fica bem acordada. A substância negra, ó, do mesencéfalo, está aí no mesencéfalo, ela estimula todas essas áreas. Então, ela consegue estimular aqui o núcleo subtalâmico e também, querem falar?
Repetiu agora. Ô professor, por gentileza, repete aí quais são os efeitos do pré-treino. Pronto. Ó, o povo que malha agora deu uma tremida. Então, ó, o pré-treino, o que ele faz? A cafeína, ele aumenta as reações químicas de maneira geral, tá? Mas no cérebro, ele vai ativar essa região que está aí, formação reticular. Então, ativando a formação reticular por essa cafeína, ele aumenta a atividade cerebral e, com isso, aumenta o metabolismo, aumenta a produção de ATP, por isso, aumenta a temperatura interna, a pessoa começa a suar. Então, ele é um estimulante. Então, ele é bom, se a gente pensar, é bom para o cérebro? É ótimo. Só que ele é bom para todo o corpo? Ele é bom para o coração? Não, porque ele vai botar lá o coração com a frequência cardíaca de 180, 200 no repouso. Você ainda vai malhar. Então, ele aumenta o metabolismo, aumenta as reações químicas e aumenta a atividade cerebral. Tá? Se eu quero ficar acordado até amanhã, um pré-treino pode fazer isso. Porque ele é estimulante. Tomar cafeína, não tem gente que fala que toma café e não consegue dormir? Porque é por causa da cafeína do café. E aí aumenta a atividade cerebral. Beleza aí? Deu certo? Posso seguir? Ok, professor, obrigada. Isso. Nada. A Ariana Beatriz pegou um negócio interessante. E quem relaxa com café? Pode ser que já estava precisando do café. Não digo que seja dependência química, mas depende dessa recompensa ali do café. Então, já viu que o café às vezes tem hora, tem um ritual. Então, tem gente que fuma e fala que só fuma durante quando bebe café. Ou vai beber café e fuma. É. Então, ó, Larissa já falou, se não beber o café tem dor de cabeça. A dependência dela já é um pouquinho maior do que a da Ana Beatriz. Então, o cérebro, qual é o problema do cérebro? É que ele faz com que você faça o que ele quer. Então, ele quer recompensa neuroquímica. Ó, a Mila falou ali, cafeína é droga ou é droga? Cafeína e droga, é isso mesmo que você quis dizer? Não, professor, reage como se fosse droga mesmo, Não porque eu sou sei, eu tô viciada. Se eu brincando. não tomar, sinto dor de cabeça. Eu digo, isso é uma droga. É, exatamente. Só que E é dor de cabeça muito forte, assim, parece que vai explodir. Nossa, É. né, o seu cérebro está precisando um pouquinho desse café. Então, Mas o chato que é dependência, né? isso. Eu É. desmamei 2 vezes, mas depois eu vou e volto. E tem um dado interessante, assim como algumas outras coisas, ovo, um monte de coisa. Aí tem hora que tá o chocolate, café, ovo estão no auge. Ah, tem que comer chocolate, café, ovo. E de repente, não pode comer ovo. E não pode comer chocolate, não pode comer café. E sobe de novo. Não, café é bom. Fica nessa. Por quê? Porque ele não sabe direito, não é assim? Eu não sei se é bom, se é ruim, eu sei que é gostoso. Aí eu como, eu tomo, pronto. Mas o senhor tem Então, dependência também dele? eu não, mas eu acho gostoso. Ah, então ótimo. Pior que tem dependência, porque uma vez eu viajei para um lugar que não tinha Aliás, café e eu sentia dor de cabeça. Foi aí que eu descobri que foi ele. Sentia dor de cabeça horrorosa, porque lá só tinha o cacau. E eu tomava esse cacau e nada, até que eu descobri que era o café. No terceiro dia já estava para. eu não tenho dependência, mas vai ver, eu não deixo ficar Tá sem, ótimo. entendeu? Tá igual o Ah, tá. viciado. Não sou viciado, não. Se eu quiser parar, eu paro. Ah, para. Aí é isso, aí não quer parar. Então, às vezes, eu sou dependente e nem percebi ainda. Mas eu tenho que tomar café de manhã, tenho que tomar café de vez em quando, acho legal o cheiro. Gosto de fazer o café para sentir o cheiro. Então, de Eu gosto do repente, eu cheiro sou, mas eu também. não.
É até o dia que o senhor viajar para um lugar que não existe café e o senhor descobre, como eu. Eu tomo Fui para uma Coca-Cola. comunidade no sul da Bahia que não tem café lá, não tem Meu Deus, nada. como é que pode? É, Ah, mas tem aquela casa de pedra ali que é boa. Tem um negocinho de chocolate lá de cacau, né? Ali é maravilhoso. não vi esse negócio de cacau, não. Tem. A casa de pedra lá. Uma hora você percebe na estrada. Não é Uma porque eu serra fui para no meio do nada. cidade arrebentada, não sei se o senhor já ouviu falar, Piracanga, depois de Itacaré. Não. Muita coisa, não. Então, ó, é essa recompensa. Então, a recompensa depende aqui, ó. Formação reticular vai deixar ativo. Ótimo. Então, Só meu que tem cérebro já está danificado, não tem mais jeito. Não, danificado não. Ele está curtindo o momento. Isso não danifica, não. Não dá Ah, filha problema da nenhum. mãe. Não, ele está curtindo o momento, está achando gostosão. E quer ver uma coisa que o café também faz, cafeína ou qualquer outra coisa? Aqui é só para manter ativo, não é? Pronto, beleza. Aqui, ó, ele vai lá e libera dopamina aqui no núcleo de prazer. Pronto, então o que o café também faz? Ele vem aqui e libera dopamina aqui, ó. Liberou aqui no núcleo accumbens, é gostoso. Então, além de ele ativar o cérebro, ele é gostoso. Aí ele vem no frontal, olha o que ele faz. A dopamina no frontal deixa você mais atento. O Então, professor você não está aprende aparecendo, mais. não, professor. Só tá aparecendo você aqui. Eu? É. A apresentação não está indo, não, professor. Peraí, deve ter caído aqui. Vou botar de novo. Saiu, não sei por quê. Muito obrigado por ter dito. Aqui, apareceu de novo. Saiu qualquer coisa aí. Voltou a Pronto, aparecer. apareceu. Pronto, eu apago e volto de novo aqui. Continua aparecendo. Sim, sim. Ó, a substância negra, ela libera dopamina aqui, ó, onde eu circulei de vermelho. Liberou aí no núcleo accumbens, deu prazer. Então, a cafeína lá do café, da Coca-Cola, do chocolate, dão, além de aumentar a atividade cerebral, dão sensação de prazer. Então, é difícil lutar contra elas. Vem no frontal, ó, deixa o frontal mais ativo. Então, alguns falam lá que aumenta a porta da percepção, ó. Isso é o povo que usa mais do que cafeína fala isso. Não, droga não faz mal, não. Aumenta a porta da percepção. Pior que o cara está embasado. Aumenta a atividade do frontal. O problema da droga, né? A gente está falando aí do café. O café, digamos que ele seja de leve. Ele não gera uma alteração tecidual importante, tá? Ele manda aqui, ó, nessa área aqui, dá, relaxa, vem para o giro do síncro, dá a sensação de conforto. Então, por isso que ele está relaxando, aí, ó, quem dorme tomando café, quem tem a dependência, né, aquele gerador. Drogas mais fortes do que o café já vão fazer isso numa intensidade tão grande que a pessoa vai fazer de tudo para repetir. Então, aí, crack, maconha, cocaína fazem isso em um nível muito alto. Aí sim são lesivos. Por quê? Porque ele cria, né, ele hipersensibiliza o cérebro para esse tipo de agente que, imagina, a gente com cafeína tem dor de cabeça, imagina com uma dose cavalar dessa cafeína, uma dose muito alta, né, de dopamina liberada aí por um uso de uma droga mais potente. Maconha, cocaína, crack. Então, ele muda biologicamente essas respostas neurológicas e amanhã, então usou hoje, amanhã o que vai acontecer? Não tem
essa liberação, porque o organismo fica esperando esse agente sinalizador, por isso sua cabeça dói. A endorfina não vai ser liberada, a dopamina não vai ser liberada, porque ele está esperando o quê? Você não tem um ritual lá de tomar o café? Pronto, ele está esperando. Se você passar 15 dias sentindo essa dor e controlar, ele vai começando a voltar ao normal e você para de sentir essa dor porque ele começa a liberar de novo o neurotransmissor. Beleza? Tranquilo aí? Aqui, ó, onde tem esse triângulo, a área do hipotálamo. Então, proporcional a essas reações. De novo, saiu a apresentação? Fala aí, Ana. Pode falar. Vou botar de Ô, novo. professor, porque assim, uma xícara de café, ela não tem uma dose alta de cafeína, né? Não, bem baixo. E assim, o comprimido de cafeína, digamos que um comprimido que Isso. contenha Pré-treino, né? 400 miligramas de Nossa, cafeína. muita coisa. Então, essa dose alta de cafeína, quais são os riscos Então, o que principal essas risco doses dessa. altas oferecem ao cérebro? Isso. Ao cérebro, nem tanto. O cérebro, ele está curtindo o momento, tá? Então, ele vai aumentar muito a atividade cerebral. Se você toma isso, né, todo dia, ele pode manter uma vigília muito alta e ter uma dificuldade de relaxar e dormir, tá? Então, para o cérebro, ele vai se manter em uma condição de atividade cerebral aumentada, tá? E pode estar relacionado a uma condição de estresse em função disso, porque ele não vai relaxar. Ele precisa ter um ciclo de atividade e um ciclo de desligamento para poder relaxar, tá? Então, para o cérebro não tem um grande problema cerebral. Você não vai desencadear, por exemplo, uma convulsão a partir disso. Na maioria das vezes, não. Ele aumenta a atividade cerebral, mas não chega ao ponto de gerar um aumento de atividade ao ponto de convulsionar. Não, ele não vai fazer isso. Agora, o risco maior dessa dose é cardíaco. Por quê? Se a gente fizer uma conta pobre, porém coerente aqui, a gente pode pegar isso que eu vou falar, nem é muito usado, mas atualmente, mas para o nosso exemplo vai servir. Tinha uma conta que a gente fazia antigamente que era 220 batimentos por minuto menos a idade. Isso é uma frequência, o resultado disso daria uma frequência cardíaca de máxima ali de segurança para uma atividade. Então, vamos pegar um jovem de 20 anos, a gente pega 220 batimentos, menos 20 anos desse jovem, ele pode bater tranquilamente o coração até 200 batimentos por minuto. Isso sem que ele tivesse nenhum tipo de alteração vascular no coração, sem que ele tivesse nada. Se ele toma uma cafeína aí, 400 miligramas, e o batimento dele já vai para 200 em repouso, ele vai fazer atividade física ainda, ele pode bater a 220, 240. Se ele aguentar bater, tranquilo, não tem problema nenhum também não. Só que, se ele não suportar essa frequência, por que não suportaria? Porque o coração é nutrido no relaxamento, entre uma contração e outra, que ocorre vascularização cerebral. Então, se ele está batendo lá 240 vezes por minuto, não dá tempo de nutrir o coração, ele pode infartar. E aí o jovem, né, um infarto no jovem, tem uma grande probabilidade de ser fatal. Entendeu aí? Então, para o cérebro, não tem um perigo, não. Se o coração aguentar, o cérebro está curtindo o momento. O risco é ele depender disso. É amanhã ele depender desse tipo de sinalizador da cafeína para você ficar acordado. Dele gerar uma sudorese aumentada, gerar tremor, gerar dor de cabeça, porque ele está induzindo você a usar essa cafeína. Então, ele pode viciar, né? Gostar dessa sensação. Pode não, vai, né?
gostar dessa sensação de atividade aumentada, de recompensa neuroquímica, e no dia seguinte, aí ele, nos próximos dias, ele fica querendo que você entre em contato de novo, com esse agente que trouxe essa sensação prazerosa. Beleza aí? Tranquilo? Tranquilo. O Eu risco é te mais perguntei tardio. porque falaram assim, né? Perguntaram se eu já tomei ou se eu pretendia tomar e eu fiquei um pouco receosa, né? Porque eu nunca gostei de tomar estimulante para fazer atividade física, não. Sempre Para aumentar fiz naturalmente, né? No meu ritmo, nunca usei nada para aumentar desempenho. aumenta E o quanto à desempenho. cafeína ou outro estimulante, eu sempre fico assim com o pé atrás de tomar, justamente pelos riscos de infarto. Isso é real. Então, eu tomei uma vez para ver como é que era. Ó, que irresponsável, podia infartar e morrer e ver como é que era. Né? E ia fazer, eu nem lembro o que foi, ia fazer andar de esteira, alguma coisa, para ver como é que era. Parecia que, igual estava o sol que ela falou, e um sol para cada um, minha temperatura, né, devia estar lá em cima. Coração estava disparado, fiz atividade física tranquilo, só com a sudorese eu pingava de sol. Por quê? O organismo tentando dissipar esse alto metabolismo. Meu metabolismo já é alto, ele foi aumentado pela cafeína. Então, a temperatura interna deve ter ido lá para cima, começou uma sudorese e um ataque cardíaco, não mudou muita coisa de, assim, de sensação, de prazer. No outro dia, deu vontade de tomar de novo? Não, já vi como é que era, não deu vontade nenhuma mais. Por quê? Porque tem um risco. É contraindicado para mim? Sim. Porque na minha família um monte de gente infartou cedo. Mas isso eu fiz quando era mais jovem, só para ver como é que era. Não faço. Tem graça nenhuma. Tranquilo? Mas não, né? E esse pré-treino, a gente tá falando pré-treino, atleta não usa não, tá? É doping. Usou isso aí, é doping. Então, vocês não vão ver nenhum atleta utilizar isso aí de atleta profissional. Não vão fazer hora nenhuma. Tá? Ah, não, ele tá de férias em casa, vai dar uma corridinha ali, uma malhada. Não vai fazer. Porque esse atleta de alto nível, o controle do doping é feito de maneira diferente. Ele não vai, né? Antes da competição, vamos lá na casa dele um mês antes para ver se ele está usando. Não. Ele, atleta de alto nível, ele tem que deixar com a federação um endereço onde ele é encontrado a qualquer momento. Porque o pessoal pode chegar lá e resolver, vamos avaliar hoje? Pronto, ele vai lá e avalia, ver se tem algum tipo de uso de substância indevida. Porque senão ele usa durante um período, espera lá um mês sem utilizar para poder competir. Então ele tem que fazer esse controle também. Tá? Então a gente escuta muito esses pré-treinos sem ser atleta profissional. Bom, o hipotálamo está aqui, então a cafeína aí de 200 miligramas, ela vai agir aqui, ó. Então ela vai ativar também essa região aí do hipotálamo. E aí, a partir do hipotálamo, se tem uma resposta aqui na hipófise, que está aqui na frente, que libera neurohormônio, hormônio, que sinaliza para todas as glândulas a liberação de outros hormônios, como noradrenalina, de hormônios relacionados ao metabolismo da tireoide, tá? O cortisol da suprarrenal. Então, ele libera toda essa cascata de resposta no organismo. Tá? E o tálamo está aqui nessa região, o que seleciona o que vai ou não para o córtex cerebral. Então, a área de emoção também consegue estar relacionada a filtrar esses dados. Saber se a informação chega ou não no córtex cerebral.
A gente pensa, é muito complexo isso? É. Então, se a gente analisar o hipotálamo, né, uma região pequenininha aqui do cérebro, ampliar ele tem vários núcleos relacionados a controle de várias funções do nosso corpo. Então, o que a gente chama de homeostasia, né, de equilíbrio do nosso corpo, todo depende do hipotálamo. Então, tem nele núcleo de fome, núcleo de sede, núcleo de saciedade, controle de frequência cardíaca, frequência respiratória, libera hormônio de crescimento, libera, direciona para ocitocina, para prolactina, cortisol, então sinaliza para a suprarrenal para produzir cortisol. Então, o equilíbrio nosso depende do hipotálamo. Tá? Então, a parte emocional, então, eu estava dando uma estudada na produção de hormônios. A parte emocional influencia diretamente na produção de hormônio. Então, se tem lá um alto estresse, ele aumenta a liberação de cortisol. Então, esse aumento do cortisol vai predispor processo inflamatório, vai atrapalhar o reparo tecidual, vai diminuir a absorção de cálcio, vai diminuir a produção de testosterona. Então, todo esse equilíbrio também depende da parte emocional. Então, essa semana uma aluna falou que estava com prolactina alta, sem estar gestante. Ela tem que avaliar aqui, ó, hipófise. Antigamente chamava de, como está aqui, ó, pituitária. É hipófise. Então, ela está liberando prolactina. Por que ela está fazendo isso? Tem que avaliar. Pode ter algum agente aqui dentro, uma alteração celular, um pequeno tumor. Pode ser uma alteração emocional que está predispondo isso. Tem que poder avaliar. Tranquilo? Então, o hipotálamo, ele dá a resposta, né, da síndrome relacionada à emoção. Por que síndrome? É o conjunto de sinais e sintomas. Então, todo mundo sabe como é. Olha para a pessoa e sabe o que ela está sentindo quando está sorrindo, quando está feliz. O que a outra está sentindo quando está com raiva. Então, isso que é detectável, parte daí. Lembra que eu dei o exemplo lá do detector de mentiras? Então, o detector de mentiras vai fazer o quê? Ó? Ele vai captar as respostas que essa reação no hipotálamo vai desencadear. Então, quais são essas possíveis respostas? Colocou lá eletrodo vendo, ó, se ele controla aí frequência cardíaca, frequência respiratória, potenciais de ação, então ritmo de condução nervosa, os potenciais de ação, você coloca um eletrodo que capta isso, a gente fala de detector de mentira, né, que é o polígrafo, que capta todos esses fatores, e você pergunta para a pessoa ali alguma informação relativa ao que ela tenha feito. Digamos que tenha cometido um crime. O hipotálamo, ele responde ao cérebro, né? Ele tem uma parte automática, certo? Que tem receptores de pressão arterial, né, na carótida, então na vascularização cerebral. Então, se ela baixa, ele aumenta a frequência cardíaca. Tem quimioreceptores também na carótida. Então, se diminuiu a concentração de oxigênio, a gente aumenta a respiração mesmo sem a nossa vontade. Então, ele tem uma parte automática, mas ele tem uma resposta ao cérebro, que não é diretamente voluntária. Então, pensar que vou aumentar a frequência cardíaca, eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo aumentar a frequência respiratória. Tá? Mas quando você pensa em algo, tem lá um crime, a pessoa realizou um crime, você questiona ela sobre esse crime
que aconteceu, que foi ela, falando, você cometeu esse crime, ela vai lá e pode até negar, não cometi, mas se ela tem a memória do que aconteceu, o hipotálamo prepara ela para reviver aquele momento. Então, o polígrafo, ele caiu em desuso porque o psicopata, ele não tem ativação da amígdala que gera essa resposta hipotalâmica. A amígdala dele é atrofiada, então para ele não serve. Então, como boa parte dos presos tem, né, essa psicopatia, ele não serve como um dado de referência, né, seguro para esses questionamentos. Então, nós temos aí, ele sinaliza, como eu falei, da hipófise, do hipotálamo para a hipófise, e da hipófise ele sinaliza para vários órgãos a produção de noradrenalina, de cortisol, então, vários de hormônio de crescimento. Então, se tiver um tumor aí também, pode crescer e ter gigantismo. Então, essa área é o que emite uma resposta a essa emoção. Então, que vocês conseguiriam perceber o estado emocional. Então, pode até falar alguma coisa, mas pode perceber uma palidez. Pode fingir calma, mas está com a respiração profunda, com a aba do nariz aberta, com a pupila mais dilatada. Então, isso expressa uma condição emocional maior, sem que muitas vezes seja compatível com o que está sendo relatado. Então, todas essas áreas que eu estou falando, elas trabalham de maneira integrada, elas não trabalham isoladamente, como eu mostrei. Então, você viu alguma coisa, isso vai na sua área de visão, você conseguiu ver, isso ativa seu núcleo de amígdala, se te deu medo, vai para a área do giro do cíngulo, que também te deu, além do medo, uma sensação de tristeza, de estar vivenciando aquilo, vai no seu lombo frontal para você decidir, será que eu vou correr, lutar, me esconder, o que eu vou fazer? Tá? Então, ele trabalha de maneira integrada. Vem aqui na área do hipocampo. Mas isso aconteceu ontem e não aconteceu nada comigo. Pronto, por isso que você só toma um susto uma vez. Se estourar uma bomba agora, a gente toma um susto. Estourou a segunda bomba, a gente já não toma. E quando a gente toma um susto, também vem para o hipotálamo, do hipotálamo vem para a hipófise, gera taquicardia, gera aumento de frequência respiratória. Então, todo esse circuito trabalha de maneira integrada. Se alguma parte dele faltar, como no caso lá do Phineas Gage, faltou o frontal, então ele perdeu ali o bom senso. A pessoa apaixonada desliga o frontal, pronto, fica igual o Phineas Gage, sem bom senso, mau perigo. Beleza? Lesionou a área da amígdala. Ou tem uma atrofia, não tem empatia, não tem medo, não tem remorso, tá? Não vai ter raiva, simplesmente vai fazer, faz, e não tem esse julgamento. E aí a gente pode ainda observar vários núcleos liberando aí serotonina. Então aqui é o caminho, da serotonina. Alguém quer falar? Fala aí, Mila. Professor, já nasce assim ou algum trauma pode reduzir essa amígdala? Ótima pergunta, né? Existe uma possibilidade de já nascer assim, tá? Tem origem genética, mas também tem, né, artigos, estudos que trazem que o não vivenciar essas experiências na infância, tá? De amor, de zelo, de cuidado, podem gerar essa atrofia de amígdala ou esse comportamento. Na verdade, a gente não sabe, eu não sei, não saberia te dar uma precisão, porque eu não sei, ninguém sabe. Beleza?
Ainda está tudo solto em estudo, né? Tá? E por Entendi, que tá, que é professor. difícil? Tá. Por que que é difícil estudar? Porque a gente não consegue mensurar, né, ter como medir essa amígdala direitinho para ver se tem um tamanho médio. Não temos um estudo assim. Seria uma boa possibilidade. Encontrar um tamanho médio dessa amígdala para ver se variando, né, dessa amígdala pode ter esse comportamento. Ou se nasceu assim, é difícil da gente poder avaliar, tá? Mas tem as duas opções. Beleza? Tranquilo aí? Sim, agradeço. Nada, tranquilo. Então, aqui o que nós temos. Então, o caminho aí das vias que liberam serotonina. Então, que seria aí o que vai trazer também, ó, ativação aqui do córtex, do frontal, aumentando a atenção, aumentando a iniciativa, trazendo alegria. Então, a serotonina alta, ela diminui a ansiedade, ela dá conforto, ela também ativa as áreas de prazer e vai diminuir essa sensação de medo e de raiva. Então, quando se tem ali serotonina baixa, tem o medo, e será que amanhã vai dar certo? E como é que vai ser a prova? Ah, o que que vai acontecer amanhã? Dá essa ansiedade muito grande. Então, o ideal, nosso cérebro quer o quê? Serotonina, dopamina, endorfina, tudo lá em cima. Só que a gente tem que ter claro que a gente não consegue manter ela assim o tempo inteiro lá em cima. Ela precisa, né, ela vai estar variando o tempo inteiro à medida que você vivencia os momentos. Tá? Então, nós temos aí vários circuitos envolvidos nessa área de emoção, como eu falei antes, todos interligados. Não tem como a gente pensar ou ter uma sensação qualquer sem que a gente ative a maior parte desse circuito. Qualquer coisa, a gente não olha para nada sem um julgamento. A gente já olha pensando, julgando e tendo sensação. Olha, pensa, pensando, julgando, tendo algum tipo de reação emocional. Tá? Então, a gente poderia, ó, piorar um pouquinho as ligações. Então, nós temos aí estímulos auditivos, gustativos, somestésicos, viscerais de maneira geral. Então, essas ativações vão também integrar esse circuito também de emoção. Então, quando se dá uma experiência intensa lá, em, né, 3D, 4D, não tem isso? Vai lá, realidade virtual, o que que faz? Você bota a pessoa no carrinho para sacudir, bota ali o áudio, bota o vídeo, poderia colocar um cheiro. Então, isso gera uma estimulação sensorial muito grande, uma ativação muito grande do cérebro, gerando maior sensação. Tá? Fala aí, Luciene. Professor, a labirintite é uma inflamação aonde? No Esse receptor, circuito? não no circuito, no receptor que está dentro do ouvido, no labirinto. Então, aqui, ó, vou melhorar esse desenho aqui um pouco. Tá? Eita, melhorei demais, passei tudo. O negócio tá tão baixo. Ó, então, dentro do ouvido, deixa eu... Dentro do ouvido nós temos o quê? Ó? Essa área de audição, então se a gente ampliar esse desenho que foi feito aqui, ele é assim, ó. Tem essa cóclea, que é essa parte redonda maior aí, e tem 3 canais aqui dentro, ó, semicirculares. O que que esses canais fazem? Aqui dentro a gente tem uma microvilosidade, um monte de pelinhos aqui dentro. Isso aí é uma estrutura pequenininha dentro do ouvido.
tá? Dentro do ouvido interno. E aí nós temos uma endolinfa, que é um líquido que está aqui dentro circulando, tá? Essa região, ó, tá aqui nesses 3 canais semicirculares circulando aí. A cóclea, que é essa parte de trás, ela está captando a audição, então daqui segue o estímulo auditivo, que é a cóclea, e esse labirinto ele está captando o movimento da cabeça. Então, à medida que movimentou a cabeça aqui, ó, subiu, foi para um lado, para o outro, inclinou, esse movimento é captado e isso é enviado ao nosso cerebelo para controlar equilíbrio. O labirinto, né, ele é responsável por informar o cerebelo quanto ao movimento da cabeça. Tem um de cada lado, um do lado direito, outro do esquerdo. Quando ele está inflamado, que é a labirintite, essa região aí dos labirintos fica com uma sensibilidade maior, fica hipersensível. Então, ela está inflamada aqui, ó. Então, essa inflamação nessa área faz com que ele informe de maneira errada ao cerebelo. Então, essa informação que dá essa sensação de que o mundo está rodando para a esquerda e a pessoa quer regular, rodando o mundo para a direita. Beleza? Tranquilo aí? Beleza. Então, a labirintite é a informação do receptor, do labirinto, dentro Obrigada. do ouvido. Tá? Então, esses vários mecanismos aqui, ó, estão relacionados à recompensa. Então, temos vários estímulos. Então, a emoção, ela regula também o sistema endócrino. Então, algumas alterações, alguns distúrbios alimentares, na verdade, são distúrbios psicológicos que desencadearam transtornos alimentares. Então, um transtorno de ansiedade, ele pode interferir no padrão de alimentação. Tá? E assim por diante. Então, a parte emocional, ela está integrada a todos os sistemas. Então, quando vai lá numa competição, perdeu porque desconcentrou, perdeu porque estava estressado, errou um trabalho porque passou por um estresse, um medo. Tudo isso é verdade. Tá? Então, no dia da prova lá, que, nossa, deu um branco. É porque esse estado emocional interferiu no seu circuito do aprendizado. Tá? Um filme interessante que mostra, né, essas conexões, essa resposta do centro de recompensa, a neuroquímica, é o filme Quem Somos Nós. Eu já mostrei um pedacinho para vocês, eu acho que já ou não. Depois procurem na internet para assistir. É interessante. Tá? Mostra essas recompensas no nosso cérebro também, nas células. Tranquilo? Então, a emoção... eu mandei, não mostrei não? Tá, eu mostro. A emoção, então, tem a ver com serotonina, endorfina, noradrenalina, dopamina, ativando os centros de recompensa do nosso cérebro. Então, mantém a gente, ó, em vigília, mantém acordado, dá uma recompensa, aumenta a atenção, aumenta a iniciativa, favorece a memória, por isso que aumenta o aprendizado, estabiliza, né, o organismo, aumenta lá, mantém equilibrado frequência cardíaca, frequência respiratória, glicose. Então, a gente precisa manter esses neurotransmissores equilibrados. O que que nós... Legal, você vai gostar do filme. Então, o que que nós temos hoje de dificuldade? A internet. Então, se a gente parar para ver aí, o Instagram, você vê lá, se você fosse acreditar em tudo que você está vendo, nossa, sua vida está péssima. Porque de todo mundo está um paraíso. Todo mundo tranquilão, todo mundo passeando.
tudo lindo, né? O povo bota lá, fico pensando em minha esposa, o povo bota lá foto, né, do pessoal, marido fazendo comida, depender de mim vai morrer de fome todo mundo. Então, o Instagram, as recompensas de... É sério. As recompensas aí que a gente vê são curtidas, então boa parte não precisa não precisa aprender a fazer comida não, você faz outras coisas, não precisa, não tem nenhuma preocupação. Ah, tiver comida, come, não tiver, não come, pronto. Come no outro dia, se não tiver, não come no outro dia, come quando puder. Com fome. Ou liga ali e pede uma comida. Nada, tranquilão. Gente, difícil é não respirar. Nada, tranquilo. Então, a internet está gerando esse tipo de padrão. Tá, mas se eu... Pelo menos uma coisa boa. Se eu inventar de fazer arroz, eu vou lá na internet e aprendo como é que faz o arroz. Deve ter. Tutorial para fazer arroz. Pronto, aparece lá e você aprende a fazer o arroz. Então, tá deixando a gente mais preguiçoso, querendo uma recompensa ali de uma aceitação por curtidas, por visualizações, que muitas vezes não é o real. A relação interpessoal não é aquela mesma. Tá? Então temos que ter cuidado com isso. No geral, né, na neurofisiologia, o nosso cérebro quer ativar esse circuito aqui, ó. O que fizer isso, ele vai gostar. Se fez isso por uso de droga, ou fez isso correndo, ou fez isso conversando, batendo papo, lendo, brincando, ele vai querer repetir. Ah, teve isso jogando videogame, ele vai querer ficar só jogando videogame. Beleza? Tudo em paz aí? Deu uma luz?